Olá, quinta-feira, hoje, dia 14 de janeiro de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que sim, tomara que você esteja bem e mais do que isso, tomara que você continue bem, noite adentro, depois madrugada adentro, e isso seja uma constante ou constância na sua vida, não é? Afinal de contas, é que tudo é mais do que a gente espera em tempos pandêmicos, onde está tudo parado, onde não se tem muita união, enfim, onde está tudo um erro, uma confusão de informações, não é? De narrativas e tudo mais, a vacina não vem, e enfim, tempos pandêmicos, há que se procurar formas de se estar bem, principalmente aí com os familiares, com os próximos, com os queridos, com os amigos. Que você continue bem. Muito obrigado pela sua existência, obrigado por estar conosco em mais um programa Opinião que começa agora e vai até às 8h30. Hoje, falando de política, eu diria até que a política raiz, não é? Afinal de contas, está a postos com a gente aqui Júlio José de Campos, ex-governador, ex-prefeito, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, deputado federal, não sei o que ele não foi ainda nessa vida. Eu sei que ele é o nosso convidado dessa noite. Muito obrigado, boa noite pelo senhor estar aqui conosco mais uma vez, viu? Vou chamar de governador porque é o maior cargo, né, que o senhor ocupou. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a vocês, aos telespectadores da TV Pantanal, do programa Opinião. Eu agradeço o convite do nosso companheiro e também do professor, né, Lorenberg, que essa figura que, junto com o Paulo, faz a dobradinha aqui desse valoroso e bem visto programa político em todo o Mato Grosso. O Júlio Campos também é vice-presidente do Democratas de Mato Grosso, DEM, que é um dos assuntos que a gente vai abordar ao longo do programa de hoje. O programa de hoje, como sempre, tem, como já disse aqui, antecipou o Júlio Campos, Lorenberg Alves, meu professor, meu amigo, parceiro. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E boa noite, ex-governador Júlio Campos, é uma honra e um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Verdade. E olha, você que está aí nos assistindo em qualquer canto, pela TV Pantanal, canal 22, ou pela internet, pela página do Facebook da TV Pantanal, ou pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pela sua companhia e audiência. E você pode interagir com a gente. Tem alguma pergunta para fazer aqui para o Júlio Campos? O telefone para o WhatsApp está aí na tela para você participar e interagir com a gente, viu? 99932-2529. Mande uma pergunta aqui, uma sugestão, enfim, opine. Os temas são os mais variados, não é? Pandemia, a questão da política propriamente em Várzea Grande, no Estado. Opine. Eu faço questão de ouvir aqui ou de ler aqui a sua opinião via WhatsApp no Opinião. Tá aí, ó, 99932-2529. Júlio Campos, eu vou começar perguntando, rapaz, o senhor foi ali na questão no pleito de 2020, né? O senhor foi candidato a suplente aí, a chapa ao Senado, e aí não deu muito certo, aliás, não deu muito certo, não deu certo. Mas eu queria que o senhor fizesse uma leitura. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura sobre esse pleito ao Senado que houve no ano de 2020, onde o Nilson Leitão, do PSDB, esteve ali tentando se viabilizar, acabou não conseguindo conquistar a maior parte dos eleitores, mas foi uma situação muito disputada e eu queria que o senhor desse aqui as suas impressões da parte do Nilson Leitão, da parte do seu lado. O que houve qual foi a interpretação que o eleitor teve ao escolher o Carlos Fávaro, que foi o eleito? Primeiro, Paulo, foi que essa eleição, professor, foi uma eleição esdrúxula, né? Uma eleição para o Senado da República, suplementar, no momento em que coincidiu com as eleições municipais, né? Então houve uma série de problemas e uma eleição que funcionou muito o poder econômico financeiro, né? O poder da força de pressão do governo federal, do governo do estado
e também dos candidatos a prefeitos, já que coincidia com prefeitos e vereadores. Aquele que tivesse maior estrutura política partidária e econômica financeira teria mais chance de ter sucesso. Infelizmente, nós, o Diretório Regional do DEM, a convenção entendeu, por um acordo suprapartidário, de que nós deveríamos participar de uma coligação com o PSDB, que indicou o candidato Nilson Lecão. Então, você lembra muito bem que se a eleição suplementar ocorresse em 26 de abril, como estava previsto, sozinho, solitário, eu era candidato a senador e seria o vitorioso, porque já faltando 32 dias para a eleição, quando a eminente presidente do TSE, ministra Rosa Weber, cancelou aquela eleição em virtude do início da pandemia da coronavírus, eu estava com 25% na pesquisa, o segundo colocado vinha o Nilson Leitão com 12%, terceiro o próprio Carlos Fávaro com 10% e o Pivetta com 9%. Estava embolado ali os três próximos colocados, mas eu estava com um distanciamento muito grande. Mas aí veio o cancelamento da eleição, eu desativei a minha campanha, né? A estrutura de campanha, e quando veio a nova eleição coincidente com a de prefeito, o Nilson Leitão me procurou e disse: Júlio, já que você não vai ser candidato, não tem pretensão de disputar uma eleição coincidente, que eu sabia que eu não tinha estrutura, Paulo, de dinheiro, de recursos para bancar uma eleição em 141 municípios do estado. Não era, eu sabia da dificuldade que eu teria em dar o apoio financeiro para os candidatos a prefeitos que iriam me apoiar. E alguns municípios, 2 ou 3 candidatos eram simpáticos a mim. Então eu abri mão, aceitei, assim, humildemente, colocar meu nome para, aliás, por mais pressão do senador Jaime Campos, que é muito amigo do Nilson, que tinha uma simpatia muito grande para o Nilson, e também o senador Wellington Fagundes, que era do PL, que estava nessa coligação, que indicou outro suplente, eu terminei aceitando ser. E não me arrependo porque eu não tinha tanta convivência com o Leitão, né? Passei a ter nesses 60 dias de campanha e admirar o seu trabalho. É um lutador, eu já tinha um pouco de convivência com ele lá em Brasília, como foi um deputado federal de 2011 a 2015. E foi um bom deputado federal. Foi um atuante deputado federal. Depois ele foi reeleito federal. Eu não disputei, porque eu estava com problema de saúde, do problema da cirrose hepática. Na eleição de 2014 eu renunciei e não disputei nenhuma eleição. E aí, mas o Nilson continuou deputado e fez um belo trabalho. Fez. Tanto que foi líder, presidente. Então eu aceitei essa missão, mas já sabia que dificilmente nós chegaríamos a um sucesso. Por quê? A estrutura do Carlos Fávaro era uma estrutura muito forte no meio empresarial, econômico, financeiro e também com o apoio do nosso companheiro, o governador Mauro Mendes, e num grupo do DEM, o próprio governador do estado, que é um companheiro nosso filiado ao DEM, disse claramente para mim que eu não poderia me apoiar a chapa do Nilson, porque o Nilson foi contra ele 2 anos atrás e o Fávaro foi a favor dele, né? Na nossa chapa foi governador. Foi Mauro, vice Pivetta, senadores Jaime e o nosso amigo Fávaro. Então, o governador, até certo ponto, com razão, ele entendia que aquela eleição suplementar era uma continuidade da eleição de 2018. Por isso, nós tivemos um grande fator, que foi o fator Bolsonaro. O presidente da República tem um grupo muito forte de aliados aqui em Mato Grosso. Ao momento que ele declarou apoio para coronel Fernanda Rúbia, né? Rúbia Fernanda, ninguém esperava que essa cidadã, que era policial militar há pouco tempo atrás, que ninguém sabia nem da existência dela, foi a segunda mais votada com 300 mil votos. Uhum. O Fávaro teve 300 e pouquinho e ela fez 300 mil votos. Nós não conseguimos chegar nos 160, fizemos 157 mil. Mas eu acredito que valeu a presença, a disputa democrática, né? Eu já ganhei a eleição, já perdi a eleição. Perdeu. Então faz parte do jogo democrático, né? Ô, Lorenberg, permita que eu tenho uma coisa que não posso deixar de escapar dessa aqui, eu já passo para o professor aqui. Só quer dizer, então, que o Fávaro não fosse, eu costumo chamar, né, fazendo alusão da música do Caetano Veloso, a força da grana, que ergue e destrói coisas belas. Se não fosse esse poderio econômico que o senhor citou aí, ele não teria tido o êxito que teve. Mas
Não existe um preço, não existe um teto que se pode gastar um candidato ao Senado? São 3 quantos? milhões. 3 milhões. Se são 3 milhões de A a Z para qualquer um, por que então que ele teve essa estrutura aí? E se ele se beneficiou disso, além do limite, houve alguma coisa de errado. Não, o De teto ilegal, oficial perante o TRE foi 3 milhões, 3 milhões e 600, se não me engano. Mas você sabe muito bem que isso aí é apenas oficial, para efeito de tribunal, para efeito de justiça eleitoral. No normal não funciona. O que ocorreu? Além do... Não é que eu estou dizendo, tirando o mérito da vitória dele. Não, ele também tem a sua força. Ele foi um candidato a senador, a nossa coligação em 2018, que fez 434 mil votos. Já tinha um recal muito forte da eleição de 2018, que o teve senador... menos agora do que lá em 2018. Teve menos agora do que aquela eleição, porque podia votar em 2 candidatos, né? Muita gente que votou em Jaime Campos votou nele, muita gente que votou no próprio Leitão votou nele, muita gente que votou nos outros candidatos votou nele. Dessa feita não, só podia votar num candidato. Então, ele tem seu mérito. E ele tem outro fator que o ajudou muito. Ele assumiu provisoriamente o mandato de senador em abril, 6 meses antes da eleição. Ele já era senador titular numa decisão esdrúxula do Poder Judiciário, do ministro Toffoli, que deu uma liminar para que ele assumisse provisoriamente a cadeira vaga com a cassação da senadora Selma Arruda. Então, tudo isso o fator ajudou. Ele tem seu mérito? Tem, mas ele também teve muitos fatores extras, conjugais, politicamente. Do ponto de vista político. Porque o ajudou, que foi o fator dele assumir o Senado e o fator do apoio do governador e o apoio econômico e financeiro do agronegócio. Não vamos desconhecer que isso funcionou e funcionou muito bem. Não vamos dourar a pílula, né? Não vamos esconder. O professor. Ex-governador, eu ainda vou nessa seara para explorar um pouco mais, sobretudo a primeira resposta. Porque, veja, ex-governador, se eu tiver errado, por favor, me corrija. Se nós olharmos as chapas que disputaram aquela vaga suplementar ao Senado, se nós olharmos no papel as chapas, a chapa que o senhor compunha era muito mais rica, muito mais rica. Convenhamos, a chapa do ex-governador Pedro Táxi era só ele, praticamente. Né? Ao passo que o senhor não. O senhor foi ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-senador, ex-governador. E bom governador, graças a Deus. Exatamente. Então tinha uma chapa muito forte. O Nilson Leitão já passou por 2 mandatos na Câmara Federal. Foi. Ele fez um ótimo mandato como deputado federal. Sim. No primeiro mandato. No segundo ele andou dando umas barberadas, sobretudo naquela questão indígena. Que ele pecou muito. Dos escravos lá, né? Ele pecou muito naquela oportunidade, ele perdeu votos ali significativos, mas a chapa era muito boa mesmo, melhor do que todas as outras chapas. Vamos ser honestos e sinceros. A chapa que o senhor compunha era melhor do que todas as outras chapas. No entanto, a chapa do Nilson Leitão, com o senhor obteve apenas 157.504 votos, um número menor de votos que o Nilson Leitão teve em 2018. 330. Exatamente, menor do que teve em 2018. Portanto, ficou em terceiro lugar. O que foi errado naquela campanha, ex-governador? Essa a minha pergunta. O que errou, o que foi errado durante a campanha que não teve o sucesso esperado nas urnas? Eu acho que faltou muito recurso. Foi uma campanha de petição de miséria. Uma campanha muito pobre. O Nilson totalmente, muito motivado, mas financeiramente sem nada. Só teve o recursozinho que o Diretório Nacional do PSDB mandou para a campanha. Né? Praticamente não teve nenhum recurso de doadores, não sei quanto oficialmente ele prestou conta, né? Porque não cabia a mim. A minha contribuição foi muito pouca também, né? Fiz alguma doação familiar, mas também não teve pouca repercussão. E eu vi no final da campanha que mesmo os companheiros dele do PSDB perguntavam, e aí, o senhor não vai
ajudar a campanha do prefeito, dos nossos vereadores. Como ele não tinha o recurso, não ajudava. Um exemplo está bem claro. Saturnino Mação, deputado estadual, ex-deputado recentemente falecido, o filho dele, Wander Mação, era candidato do PSDB a prefeito de Tangará da Serra. Não apoiou o Nilson, embora seja amigo pessoal, foi claro com o Nilson. Falou, se não tem recurso, eu vou compor, né, com o Fávaro e vou aliar-se ao doutor João, do MDB, que está me pedindo para apoiar o Fávaro aqui em Tangará. E tomamos uma surra em Tangará. E elegeu o doutor João. E elegeu o Mação, o filho dele, o Wander Mação, foi eleito lá, né? prefeito em Tangará. E assim vários outros municípios. O único município onde fomos relativamente bem votados foi lá em Sinop, onde mesmo assim com muita dificuldade, nós tivemos a dificuldade lá, por exemplo, Juarez Costa disputou a prefeitura, ele não teve candidato a prefeito, o PSDB, quer dizer, nós não tínhamos campanha vinculado em vários municípios. Nos municípios que o DEM tinha candidato, a maioria dos candidatos do DEM também não nos apoiavam, porque, né, o governador Mauro Mendes tinha manifestado que gostaria que fosse o apoio para o Carlos Fávaro. Então, foi uma série de fatores, professor, que faltando 20 dias para a eleição, eu sabia que não tínhamos nenhuma possibilidade de chegar nem em segundo lugar. Sabia que ia ser de terceiro ou quarto para baixo, porque era muito difícil conseguir viabilizar e incorporar a campanha como as outras que nós fizemos no passado. Ô, senador Júlio, mas então, rapaz, eu fico intrigado com isso, não que eu não tenha essa malícia, então daqui a pouquinho vão falar, sabe de nada, inocente. Mas você está dizendo aí que eu vou ter que acreditar ainda que a questão da financeira faz diferença, ou pelo menos fez diferença nessa eleição suplementar para o Senado. Não só para o Senado, como para prefeituras municipais. Olha o trabalhão então, esse negócio de que em Várzea Grande nós tivemos. Em Várzea Grande. A força do 40, do Flávio Vargas, foi a força do recurso. Foi a primeira vez que enfrentamos uma equipe extremamente forte. E, convenhamos, não é fácil isso enfrentar. Em Cáceres, nós sofremos ganhou a prefeito do PSDB, porque a presença do PSDB financeiramente, do PSB de Max, era pesado. Ganhou a prefeita dele. Em Rondonópolis, reelegeu facilmente o atual prefeito, José Carlos, que é do partido pequenininho, né? Solidariedade. Mesmo assim, apoiou o Fávaro, não apoiou o Pedro Táxi, né? Embora o Pedro Táxi fosse o candidato do partido dele. E com a máquina da prefeitura na mão, foi muito um fator importante, né? E no resto do que a força financeira pesa em qualquer eleição, seja majoritária, seja proporcional. Infelizmente, é a realidade. Eu vou pedir para o Lorenberg deixar uma pergunta para o Júlio Campos responder após o intervalo comercial. Ex-governador, ainda nessa seara, mas saindo um pouco da disputa em si, da chapa do senhor contra as outras, eu tive o trabalho de ler e reler o Estatuto do DEM, com 133 artigos, li e reli, porque a minha curiosidade era bem outra. Onde estava fundamentado aquilo que foi acertado pela cúpula do partido, em que o governador tinha a liberdade de apoiar uma candidatura adversária do candidato do DEM. Da convenção, né? Da convenção. Veja, o governador Mauro Mendes é do DEM. No entanto, ele apoia, faz campanha, inclusive na televisão, pedindo votos a um candidato adversário do próprio DEM, porque o senhor é do DEM e faz parte de uma chapa do Nilson Leitão. Eu li, reli com todo cuidado e aí eu estou apelando exatamente, estou recorrendo ao senhor com toda a experiência de conhecimento que o senhor tem do jogo político. Qual é a fundamentação que dê para um grupo que domina e que controla um partido da liberdade para um dos seus membros ou para os seus membros escolherem a candidatura que quiser? E eu vou provocar ainda mais. Veja, o artigo 7º do Estatuto fala ao contrário. Sobretudo no item 3º do artigo 7. O artigo 26 também fala ao contrário. E aí, governador,
eu estou provocando a sua inteligência, o seu conhecimento a respeito. Realmente houve um pré-acordo, uma composição nesse sentido. E no dia da convenção, lá no OMAT, Hotel Fazenda Mato Grosso, veio todos os delegados do interior convocados, votaria os 80 e tantos representantes, membros do diretório regional, e mais 75 regional, e mais os municípios, 21 municípios que têm direito a voto, que são diretórios constituídos, não comissão provisória. E aí ia ter uma disputa titânica entre o grupo do DEM, liderado pelo senador Jaime Campos, que entendia que nós tínhamos que coligar com o Nilson Leitão, do PSDB, indicando Júlio Campos para suplente de senador, ou o grupo do governador Mauro Mendes, que entendia que não deveria apoiar ninguém, que o DEM ficasse livre para cada um apoiar aquele que bem entendesse. Desobedecendo até, como o senhor disse, o estatuto do partido, que diz que a convenção. Mas aí, num acordo preliminar feito momentos antes da convenção, porque havia uma racha violenta e declarada no partido, para evitar esse racha, as duas alas, né, a favorável à coligação com o Nilson e a favorável a liberar o partido para apoiar, não só, porque tinha o governador queria apoiar o Fávaro, o deputado Botelho, né, queria que o partido ficasse neutro, né, e o Jaime Campos queria que o partido fosse com o Nilson Leitão. Então foi feito um acordo, olha, o partido apoia Nilson Leitão oficialmente, dá horário eleitoral para ele, e dá a composição, e o governador, em que não quer apoiar, de jeito nenhum, está liberado para apoiar Carlos Fávaro, que ele entendia que ele tinha um dever de obrigação, né, de continuar apoiando o Fávaro, que foi seu aliado na eleição de governador de 2018, e o Botelho também ficaria livre para apoiar ou não apoiar ninguém, como não apoiou, né? Terminou o Botelho, ninguém sabe que lado que o Botelho ficou. Então, o que ocorreu? Esse foi o acordo, professor. Mas nós sabemos que contrariando lamentavelmente, todo o estatuto partidário. Tanto é que o próprio diretório nacional, né, ficou meio sem entender como... Mas para evitar briga, foi isso que foi o acordo. Foi para evitar um racha do partido. E graças a Deus, isso funcionou bem, não houve problema nenhum, tanto é que depois da eleição, agora em janeiro, nós já nos reunimos, né, depois da eleição, em dezembro, aliás, o partido já reuniu, já recompôs, já estão pensando num novo projeto para o DEM em 2022. E não o que ficou no passado, já passou, já está tudo em paz, está tudo liberado. O DEM, a proposta das eleições passadas, né, conseguiu quebrar uma... Eu não lembro qual foi a última vez que o DEM tinha conseguido eleger um vereador aqui em Cuiabá. Já faz tempo. Faz viu? hora, né? Tempo. Salvo engano, foi o Delcimar, né? É vereador Delcimar. Que foi presidente da Câmara, né? Foi. E agora a Michele Alencar chegou aí com gás, né? Está com a vontade de trabalhar que só ela também, né? É uma mulher inteligente. Você acha que ela pode ser nome para 2022 aí? Olha, é uma pessoa que tem todo o perfil, né? De ser uma boa política. É sua colega, é jornalista, é brilhante, uma apresentadora de televisão, então... E nós temos que investir muito no segmento mulher, no segmento jovem, que é muito importante, porque a renovação da política está sendo muito grande, né? E também temos que investir na parte sindical. O DEM tem que criar um segmento para se agregar mais, né, às lutas sindicais, às lutas do movimento sociais, que até hoje o DEM fica um pouco ausente desses acontecimentos. Você está onde PT, o DEM agora? Você defende isso? Porque não, o PT tem muitos segmentos sociais, os sindicatos rurais que não são de esquerda, mas que não estão hoje aliados ao DEM, né? Quer dizer, no passado foi, né? Muito. Enquanto viveu a figura honrosa e inesquecível do senador Jonas Pinheiro, o segmento dos sindicatos rurais era tudo ligado, era do DEM. Tivemos até deputado ex-presidente do Sindicato Rural, o Zeca Dávila, chegou a ser eleito deputado estadual pelo DEM, quer dizer, então nós temos que reagrupar esse segmento. E é um trabalho difícil, porque tem que dar presença, tem que ir, nesse tempo de pandemia, de andar de máscara no rosto, está todo mundo aqui, a gente com a máscara, embora mantendo o distanciamento, mas se nós acabamos de ver o número, né,
Alarmante. O alarmante da coronavírus aqui no estado e no Brasil todo, no mundo também, a gente tem que ter muito cuidado. Mas mesmo assim, nós estamos já pensando em fazer um planejamento de voltar a atuar mais forte para preparar o partido para 2022. Governador Júlio Campos, essa questão do VLT, troca para o BRT, agora tem um outro nome aí que eu nem consegui decorar ainda, mas a propósito das suas respostas anteriores aí no posicionamento do governador Mauro Mendes, no caso apoiando o Fávaro e não ao Nilson Leitão, né? Ficou uma mágoazinha da sua parte, da parte do seu irmão Jaime, em relação a essa posição do Mauro Mendes? Por isso que vocês não estão tão eufóricos com essa mudança que o Mauro Mendes determinou aí do VLT para o BRT? Eu acho que essa briga de VLT, BRT e agora BVP, bus, veículo, pneus, não é mais o... BBP, BVP. É uma sopa de letrinhas aí. Então, o resultado, essa briga não é nem partidária, né? É praticamente um conceito pessoal. Por exemplo, eu, Júlio José de Campos, sou a favor se pudesse terminar o VLT. É um projeto que ia modernizar muito. Cuiabá, Várzea Grande, já está com uma grande parte construída, gastou-se já mais de R$1 bilhão, mas, lamentavelmente, pelos embrólios jurídicos que está aí, dificilmente o atual governo do Dr. Mauro Mendes iria concluí-lo. E como ele acha que é necessário deixar isso para trás e lançar um novo projeto, ele foi procurar, com parte técnica, qual seria o caminho mais viável para, em 2 anos, conseguir implantar um sistema de transporte de massa rápido, moderno, aqui em Cuiabá. E ele acabou de explicar, há poucos momentos atrás, o governador Mauro Mendes fez uma visita à televisão Brasil Oeste, onde deu uma entrevista, e eu estava ouvindo aqui na sua antessala, pelo WhatsApp, pelo celular, Facebook, a informação. Ele disse o seguinte, que consultado tecnicamente algumas empresas, sua assessoria, o melhor caminho neste instante para ele realmente resolver o problema do transporte urbano de massa entre Cuiabá, Várzea Grande e servir a Cuiabá, esse sistema chinês, que é o BVP, que é através de bus, sob pneus, mas é elétrico, com baterias celulares, com baterias de lítio, não é diesel, não vai poluir, porque havia contestação. Então, eu acredito que é um caminho que ele está dando e vai ter condição de entregar no final do seu governo. Ele acha que em 2 anos ele deixa, pelo menos, o eixo principal. E uma vantagem que ele citou é que, além de ter condição de fazer o eixo, que já seria do VLT, ele tem condição de expandir. Por exemplo, Várzea Grande. O VLT seria apenas até o aeroporto. Com o bus, né, com o novo sistema, ele teria que subir a Couto Magalhães, e até lá no Distrito Industrial de Várzea Grande, lá na saída de Várzea Grande, na Júlio Campos, no final da Júlio Campos, e servir uma população enorme de Várzea Grande, porque 70% da população de Várzea Grande concentra nesse eixo da Couto Magalhães e aqui no Cristo Rei. Entendi. Ele poderia ter um ramal entrando também no Cristo Rei. Então, aqui, em vez de ser só Cuxipó Centro e aqui até o CPA, ele poderia expandir pela Getúlio Vargas, por outras... Seria mais flexível, então, né? mais flexível. Então, tem que concordar. Se ele vai fazer realmente, vamos torcer para que isso aconteça, que tenha sucesso e que sirva melhor a população cuiabana, a população vazegrandense. O telespectador está participando com a gente aqui, tem pergunta que chega aqui via WhatsApp. Vamos ver quem está perguntando aqui para Júlio Campos. Boa noite, aqui é o Gilberto, do Duque de Caxias. Eu gostaria aí de saber se o ex-governador Júlio Campos acredita que o prefeito eleito de Várzea Grande vai fazer aí a avenida perimetral lá no município de Várzea Grande, não é? Quem está perguntando aí é o Gilberto. Olha, Gilberto, o que está previsto é a perimetral de Várzea Grande e a continuidade da perimetral de Cuiabá. Vai sair lá do Sinuelo, lá adiante, lá no Cuxipó, bem adiante do Cuxipó, corta toda a Cuiabá, encontra o trecho que já fez ali da Estrada da Chapada até a Estrada da Guia e até a região ali
próximo à Ambev, que já está feita, começou na gestão de Roberto França, o Wilson Santos e está concluída pelo DENIT, que é federal essa obra, vai atravessar uma ponte nova lá na região da Ambev e vai cortar pelo fundo ali, atravessando as terras que é da fazenda do Comendador Arcanjo e saindo lá na BR-13. São 42 quilômetros de avenidas em pista dupla, com solo bem feito para poder suportar os caminhões pesados que hoje circulam pela perimetral que eu fiz pelo contorno sul, mas que não está dando mais conta. Então, com essa aqui, vai sair já bem adiante, com destino a Sinop, o Nortão de Mato Grosso. E dinheiro para isso? Onde é que vai arrumar dinheiro? É o dinheiro federal. Já tem depositado no cofre do Estado daqui mais de 200 milhões para esta obra. E o governo federal não ia lançar um projeto, a obra em convênio com o governo do Estado. O governador Mauro Mendes já fez a licitação ano passado, foi detectada algumas irregularidades junto ao TCU e agora está fazendo realmente uma nova licitação. Esta obra não é da Prefeitura, nem de Cuiabá, nem de Vaza Grande. É a obra do governo federal em convênio com o governo do Estado. Perfeito. Professor Lorenberg, uma pergunta aí para a gente ir para o intervalo. Ex-governador, aproveitando mais uma vez, e eu faço isso com muito gosto, aproveitando mais uma vez a sua experiência, o seu conhecimento, você poderia apontar um acerto da atual administração do Estado de Mato Grosso e um erro já cometido na atual administração Mauro Mendes? No meu ponto de vista, professor Lorenberg, o acerto do governador Mauro Mendes foi muito mais do que qualquer erro. Por quê? Ele pegou um Estado quebrado, falido, desmoralizado, com pagamento atrasados. Culpa de quem não sei, e também não vou acusar ninguém aqui, mas o governador, em um ano de governo, um ano e pouco, conseguiu acertar as finanças do Estado. Ele teve a inteligência e o apoio da velha Assembleia que terminou o mandato, da atual Assembleia que está aí no exercício, de fazer aquelas leis, de aumentar a cobrança de taxas, impostos de segmentos que não colaboravam ou colaboravam muito pouco com o Mato Grosso, com as finanças do Estado, e conseguiu, em um ano e meio, 2 anos que completou agora, terminar o segundo ano do seu governo com tudo em ordem. O Estado está com as finanças equilibradas, o pagamento que era feito atrasado do pessoal, do servidor público, hoje está em dias, está pagando nem mais parcelado e muito menos fora do mês. Está pagando no dia 30 de cada mês. Isso é um mérito muito grande da equipe do governador e sua equipe econômica e financeira. O governador conseguiu, além de equilibrar o Estado, lançar e concluir muitas obras deixadas pela administração passada, seja do Simpal, até obras minhas que eu deixei que estava parado e está. Reiniciou e está trabalhando. Inaugurou várias obras já dessas que estavam em andamento, já concluiu e lançou inúmeras obras de interesse social e econômico muito grande. Por exemplo, no programa Mato Grosso Mais, que está em exercício agora, lançado no final do ano, vai investir 9 bilhões e meio de reais em obras públicas nos municípios e em todo o estado do Mato Grosso. Só no setor da saúde, um setor que ele acertou bastante, nós temos que reconhecer. Infelizmente, a opinião pública pode até criticar, mas ele conseguiu, em pouco tempo de prazo, colocar em funcionamento a Santa Casa da Misericórdia, que estava parado, que era uma entidade privada, o governador estadualizou e começou a funcionar, e hoje funciona muito bem a Santa Casa. O Hospital Metropolitano, lá de Vaza Grande, do Cristo Rei, ele ampliou, triplicou, era 60 leitos, hoje é 200 e tantos leitos, e fez uma ala especial para o Covid-19 e atende muito bem a população. Ele reiniciou agora aquela tão famosa obra do meu governo, de 1980, é isso que eu ia perguntar agora. Desde 85, que é do Hospital Central de Cuiabá, que era um sonho do professor Gabriel Novins Neves, foi meu secretário de saúde, né?
de quando fui governador, e que agora vai ser terminado com modernado, ampliado e com novos equipamentos modernos e ampliado. Você não viu constrangido, não, com essa... Poxa, eu devia ter feito isso lá 30 anos atrás, aí de repente agora... Pelo contrário, eu fiquei muito feliz porque aquilo foi uma decisão política em 85. É bom que se diga, para saber para os jovens, eu era governador, dinâmico, trabalhador, tinha feito um financiamento com o FAES, Fundo de Apoio Social da Caixa Econômica Federal, ainda no governo João Figueiredo. Ao iniciar-se o governo Sarney, que mudou, eu fui de Maluf, nós éramos do PDS, perdemos a eleição para o MDB, com Tancredo Neves e José Sarney, e quando entrou o novo ministério, o finado ministro finado ministro Dilso Funaro, da Fazenda, em conjunto com o ministro João Saad, professor João Saad, do Planejamento, resolveu, a pedido talvez de quem não sei, mas de lideranças oposicionistas locais, que faziam oposição a mim, que era, na época, MDB e outros PT e outros partidos, que cancelou o financiamento. E eu não tinha recurso para fazer uma obra daquela, era 10 mil metros de obra no Hospital Central, que ia ser o hospital mais moderno, com 240 leitos para servir a população de Mato Grosso. Foi cancelado o financiamento, o Estado, sem recurso próprio, parou. Não parou as obras dos asfaltos, eu fiz 2.130 quilômetros de asfalto com financiamento internacional, porque o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Banco BIRD, Banco Mundial, não aceitam pressão política, né? Entendi. E os financiamentos assinados em 83, com o apoio do então saudoso senador Roberto Campos, foi bancado até o último dia do meu governo e ainda continuou no período que o meu vice-governador, saudoso Dilma Pérez, assumiu, e continuou no governo do meu adversário, Carlos Bezerra, pagando as últimas parcelas daqueles empréstimos internacionais que deu esse financiamento. Aí o Bezerra também não continuou, aí depois veio... Não, mas aí foi um desarranjo. O Jaime Campos, vamos fazer uma justiça. O Jaime Campos continuou, o Joaquim Sucena era assessor especial do ministro Alcine Guerra em Brasília, conseguiu um novo recurso, mas aí quando mudou o governo, o então secretário de Saúde, Júlio Miller, secretário de Saúde do Dante Vieira, resolveu mudar a concepção do hospital. Que não era mais para ser hospital que tinha apartamentos, ia transformar tudo em SUS. Veio o sistema SUS da Constituição de 88 e ele resolveu improvisar um novo sistema SUS. O que ocorreu? Aí mudou tudo, ficou abandonado e agora, felizmente, em bom momento, em boa hora, o governador Braga tentou, não conseguiu, o governador Pedro Tac, vamos ser justos, foi lá e conseguiu a parte térrea, que seria o nosso pronto atendimento, PA, virou hoje o Centro de Recuperação Dom Aquino Correia. Sim. O Pedro, com parceria com o Ministério Público e empresários privados, o doutor Pedro Tac, deixou essa obra lá em Cuiabá. Mas não mudou. Mas não fez o hospital, mas agora o Mauro está fazendo. Então o Mauro está acertando nesse sentido. A finalidade é o hospital, agora está sendo feito aí pelo Mauro Mendes. Erro. Você perguntou acerto e erro. O erro eu não falei. Eu acho que um dos erros que o governador Mauro Mendes pode estar cometendo, mas que pode ser consertado, é disponibilizar. Ele zanga, ele fica magoado comigo, me xinga, me cutuca, bate duro, mas é uma verdade. Tem que, a partir de agora, disponibilizar um pouquinho mais do tempo dele para fazer mais uma política. Não é política partidária, nomeação, demissão, é dar um pouco mais de carinho para os companheiros, os aliados, né? Nomeação de cargos, é não, isso? Não é nomeação. Carinho, não precisa, ninguém, não é caneta que dá carinho, é presença. E o interior mais, você não sabe quanto o povo do interior, das pequenas cidades, dos grandes, fica feliz com a visita do governador, com a presença da história do governo. Agora, então é isso aí. Preste bem atenção. Veja bem, deixa eu terminar. Precisa de carinho. Não é DEM. Estou dizendo os companheiros. Porque não é só DEM que elegeu o Mauro Mendes. Toda a turma do grupo, né? Frente partidária. É PDT, é PMDB, são vários partidos. Fomos uma frente com 8 ou 10 partidos. Que outra coisa é o seguinte, que eu acho que outra coisa que poderia ser bem estudada é essa situação dos aposentados. Veja bem, o governo federal, quando mandou a lei da Previdência Social, foi muito claro que quem ganha até o teto do INSS, que é hoje 6 mil e pouco reais, né?
Na Previdência Social, no Estado, na União, o imposto de renda é um, o desconto da Previdência é um. O governo do Estado pegou todo mundo com os 14%. E isso pegou muita gente, professor que ganha 4 mil e pouco, contínuo que ganha 3 mil e pouco. 14% sobre 4 mil reais é muito. Mas 14% sobre quem é desembargador, Júlio Campos, conselheiro aposentado, com salário nosso é 37 mil reais. Eu acho que ele não deve vetar. Esse aí, não é que não deve vetar. Tem que achar uma forma, porque não é que não deve vetar. Não tem como não vetar porque é inconstitucional. Né? Nesta maneira que está. Ele tem que mandar uma outra mensagem para a Assembleia, partindo do governo estadual, dele, que é competência, só ele pode fazer isso, do Executivo, para dar uma reequilibrada, um consenso. Né? Nem muito ao mar, nem muito à terra. Esse é o meu ponto de vista, sincero, que eu sou amigo dele, acho que ele é um candidato natural à reeleição, mas tem que começar agora a ser uma simpatia. Né? Júlio Campos aí, você pediu aquela hora aí um defeito, e ele pontou 2 de uma vez só aqui, que é a Previdência e também falta carinho para os companheiros aí, PDT, DEM, enfim, o pessoal que ajudou a eleger aí, que é carinho. Visita o interior. Vamos visitar. Vamos visitar aqui o telão, porque tem o telespectador participando aqui. Boa noite. Meu nome é Alexandre Diego. Uma pergunta aí para o ex-governador. O que ele acha do governador Mauro Mendes em ter retirado 14% do salário dos servidores aposentados? Ele acabou de falar sobre isso aqui. Muito obrigado aí pela participação. Você que está aí. Tem mais uma aqui. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta aí ao entrevistado. Como ele vê aí a gestão atual do governador, principalmente na Grande Cuiabá, principalmente no quesito de trazer indústrias e melhorar aí o nosso turismo. Grande abraço, Estefânio Paim. As 2 perguntas referentes ao Mauro Mendes, uma sobre a Previdência, o senhor já falou, não é? O ponto de vista da Previdência é esse. Eu acho que tem que ser reestudado com carinho esse assunto, que o aposentado realmente, o pequeno aposentado, né, está sendo muito prejudicado. E outro, com relação a o nosso amigo Paim, realmente nós temos que fazer uma política de começar a forçar a industrialização do Estado, que hoje o grande projeto do Mato Grosso ainda é o agronegócio. E o agronegócio hoje é muito cômodo para o grande produtor de soja, de milho, de feijão, de arroz, de gergelim, de tudo que produz o Mato Grosso, da carne, e mandar bruto. É isento de imposto, né? Não paga ICMS, tem as isenções da Lei Candir, essa coisa toda. Agora, poderia, nesse instante, o governo do Estado e também as prefeituras, em conjunto, junto com os segmentos esclarecidos do agronegócio, a ProSoja, a Famato e tudo, já começar a fazer uma política de industrialização dos nossos produtos. Ou de agroindustrialização. Agroindustrialização, gerando emprego e renda para o Estado, porque a China, os países que importam os produtos do Mato Grosso, querem levar bruto. Lá de industrializa e volta muitas vezes para Mato Grosso industrializado. Então, com relação ao turismo, já há nesse projeto Mato Grosso Mais um texto referente ao apoio ao turismo do Estado. Hoje o governador tomou uma medida também com relação ao Pantanal mato-grossense, através da Secretaria do Meio Ambiente. O Pantanal foi muito atingido, né, com essa barbaridade que ocorreu, desse grande incêndio. Hoje o governador assinou um decreto facilitando o controle do Pantanal, a situação dos incêndios no Pantanal, dando uma lei que estava há 12 anos esperando ser regulamentada, como também vai ter um fundo já de apoio através do MT Desenvolve, no sentido de financiar os hotéis, os pontos turísticos e também divulgar mais Mato Grosso. E Mato Grosso é pouco divulgado fora de Mato Grosso, onde tem um turista para vir aqui. Lorenberg, por favor, vamos deixar o Lorenberg participar aqui, porque a gente não ouviu a voz do Lorenberg hoje, Só me apertou. Só apertou e colocou assim na berlina com relação ao Mauro Mendes. Acabei de encontrar. Eu estou zoando, na verdade, vai ficar à vontade. Mas, ex-governador, o senhor é vice-presidente do Diretório Regional do DEM. E o senhor falava, em uma das respostas que o senhor deu a uma das perguntas que o Paulo fez, o senhor falava dos jovens, da mulher, quando mencionava a Michele
que foi eleita vereadora e é vereadora hoje. O próprio estatuto partidário, no seu artigo 131, é muito claro nisso, no parágrafo 2º. Fala exatamente desse incentivo à mulher a entrar na política e do incentivo ao jovem. Se não me falha a memória, até recentemente o DEM era o partido que mais tinha filiado no Estado. Ainda continua esse quadro? E como o DEM está fazendo para trazer para dentro mais jovens e mais mulheres? Governador, eu vou pedir para o senhor responder isso em 1 minuto, Certo. porque nós estamos... Veja bem, professor, o DEM é o partido que mais tem filiados em Mato Grosso, 55 mil filiados, e também o que tem mais elegeu mulheres. Elegemos várias prefeitas mulheres, se não me engano, dos 25 prefeitos que o DEM elegeu, 7 são mulheres. Temos uma grande quantidade de vereadoras e temos alguns jovens também no partido. Mas é necessário realmente nós, o presidente Fábio Garcia já fez um compromisso conosco e o DEM já tem até recurso. Nesta eleição já foi obrigatório 30% dos recursos que veio de Brasília para a eleição municipal, 30% foi distribuído para as candidatas mulheres, tanto para a Câmara Municipal como para a Prefeitura. Portanto, o DEM já está realmente ficando bastante com o segmento feminino muito forte. Júlio Campos, tem uma perguntinha que eu vou fazer aqui, mas 40 segundinhos, 30 segundos para o senhor responder ela. Essa situação que houve no primeiro dia de mandato ali do Calil, não é? Briga por cargos. O cara mal sentou, o prefeito mal sentou na sua cadeira. Já tinha gente chegando lá com a relação de sugestões, né, de indicações de cargos ali. Que conversa, aquele, vamos falar, desentendimento ou falta de sintonia com a Zama e o prefeito Calil. O que foi? O que aconteceu ali? Eu queria saber. Não é. Bem rapidinho. Não é nenhum. O prefeito Calil e o vice-prefeito Zama não teve nenhum desentendimento. Houve um mal-estar, uma certa desarmonia entre a senhora esposa do prefeito, a promotora de justiça, a doutora Januária Dorileu, e a mulher do vice-prefeito, a senhora Carol Azama. Então, mas isso aí já está superado. Felizmente, foi um desacerto no funcionamento da Secretaria de Ação Social e que houve um certo mexerico, uma certa fofoquinha, mas graças a Futrica. Deus, Frutica já está superado, já está concluído, o prefeito continua participando junto com o vice-prefeito da atuação administrativa, então não há nenhum mal-estar mais a partir desde o dia seguinte. Conversa quando é boa, o tempo voa, né? Júlio José de Campos, a gente agradece aqui, em nome da TV Pantanal, programa Opinião, agradece ao senhor por ter vindo mais uma vez aqui a brilhantar, porque aqui, além de política, a gente fala de história da política também. Muito obrigado por ter vindo, saúde para o senhor. A propósito também, Dona Amália, também a senhora que amanhã está de aniversário, viu, Dona Amália? Feliz aniversário para a senhora antecipado aqui, que é mãe do Júlio Campos. Cuidado com a saúde, cuide da sua mãe, porque... 96 anos amanhã. 96 anos. E muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, um grande abraço e boa noite, senhores e espectadores. Urenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado. Boa noite a você que nos assiste. Boa noite também, Dona Amália. Feliz aniversário antecipado para a senhora, viu? Cuidado aí, se tiver bolo, guarda um pedacinho para mim, que eu vou aí buscar amanhã. Amanhã, a propósito, à noite, às 7h30, a gente entrevista ao vivo aqui Allan Kardec, que é deputado estadual e também presidente do PDT aqui do estado de Mato Grosso. Então, até lá, aqui, ao vivo, no programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.